Bom dia a todos, Nandavat Paranã, mais um programa do Templo de São Paulo. Sri Chaitanya Sarasvati Govinda Seva Ashram. Vamos começar agora lendo o livro de Silachara Maharaj, Orientação, volume 2. Eu vou postar aqui agora o link do Facebook no WhatsApp do Templo de São Paulo, para que todos possam acompanhar. Enquanto isso, o pessoal vai entrando na live. Vamos aguardar mais um pouquinho o pessoal entrar. As pessoas estão entrando agora. Só mais um minutinho para começarmos a leitura. Deixa eu ligar aqui o canal do YouTube. O canal do YouTube hoje não está querendo entrar. Então vamos fazer a transmissão somente pelo Facebook. Continuando a leitura, então, do livro de Silachara Maharaj. Hoje o título da aula é Sri Lalita Devi, Prema Guru. Essa aula foi dada no dia 12 de setembro de 2013. Então aqui Silachara Maharaj ele começa falando: sem a misericórdia de Lalita Devi, nós não podemos pensar em Krishna. Sri Lalita Devi, ela apareceu em Uchagram, perto de Varshana, e todos os dias ela se encontra com Shrimati Radharani. Ela sempre controla Radharani. Lalita Devi é a golpe principal. Ela
que faz todo o lila acontecer. Nós temos, todo ano, nós comemoramos o dia do seu aparecimento, Lalita Sapitami. É um dia antes do aparecimento de Shrimati Radharani, a comemoração. E lá é dito, né? Todo ano a gente lê, todo ano a gente fala, Gurudeva falava todo ano, que Lalita Devi, ela queria ter 1000 corpos para poder servir perfeitamente o casal divino Radha Krishna. E ela fica muito, muito, muito irada, muito nervosa. Quando cai uma gota de suor, quando o casal está fazendo seu passatempo, e cai uma gota de suor no pé deles. E ela fica muito nervosa porque ela não conseguiu evitar isso. Isso daí iria atrapalhar o lila de Radha Krishna. Então, ela dá bronca em Krishna, ela dá bronca em Shrimati Radharani quando eles estão atrapalhando o próprio lila deles. Então ela tem esse poder, Lalita Devi, ela tem esse poder. E Lalita Devi, no Gora Lila, agora, né, no Lila de Mahaprabhu, ela é Swarupa Damodara, o secretário íntimo de Mahaprabhu. Continuando aqui a leitura, ela administra o seu encontro, o encontro de Shrimati Radharani com Krishna. A sua separação de Krishna, ela que controla tudo. Quando Shrimati Radharani se separa de Krishna, tudo é ela que controla. É por isso que ela é o Guru. Ela é Prema Guru. Prema quer dizer amor puro por Deus. Então ela é Prema Guru. Lalita, ela sempre treina e dá instruções a Shrimati Radharani. Como ela deve andar, como Shrimati Radharani deve falar, e assim por diante. E Radharani, ela sempre a segue. Lalita a ensina no humor de Vatsalya Rasa. Então, Lalita Devi, ela ensina Shrimati Radharani no humor de mãe. Vatsalya Rasa é o humor de mãe. E ela que, como diz aqui, ela que controla tudo. Ela ensina Shrimati Radharani a se vestir, se comportar. Tudo é ela que coordena. Tem um verso aqui que diz assim: quando Lalita Devi, ela encontra uma gota, é aquilo que eu havia falado. Quando ela encontra uma gota de suor nos pés de Shri Shri Radha Govinda, ela se empenha furiosamente para remover essa gota. Como foi parar aí? Ela pergunta. Nós estamos circundando o casal divino para ver que nem a menor dor pode entrar nesse domínio para incomodar o casal divino. Nada pode incomodar o casal divino, mas como sem nossa observação, essa transpiração ela apareceu. Então ela não se conformava que tinha transpiração no casal divino e ela não havia evitado que a gota caísse nos pés de lótus deles. Como sem a nossa observação, essa transpiração, ela apareceu. Ela quer nascer imediatamente 100.000 vezes. Com essa força, ela vem para remover aquela gota de suor dos pés de lótus de qualquer um dos dois do casal divino. Então ela quer que o lila de Radha Krishna ele aconteça da forma adequada. Ela não permite que nada atrapalhe o lila de Radha Krishna. Srila Rupa Goswami Prabhu, ele escreveu o Sri Lalita
Lalitastakam. É um poema muito bonito. Lá ele explicou a glória de Lalita Devi. E ele próprio é a Rupa Manjari, um amigo de Lalita Devi. Rupa Goswami, como eu falei outro dia, no Krishna Lila, ele é Rupa Manjari. Hoje é o dia do aparecimento de Lalita Devi, naquele dia que Srila Chaitanya deu a aula, claro, não é hoje aqui que estamos lendo. Se não nos lembrarmos de Lalita, como é possível obter Krishna? Lalita, ela também organizou o Viraha, a separação. Radhika, ela não deseja manter tanta distância de Krishna, mas, pela misericórdia de Lalita Devi, Shrimati Radharani, ela faz isso. E Krishna, ele também. E quando eles se separam, quando a separação chega, ela intensifica e ela aumenta o que Shrimati Radharani e Krishna sentem um pelo outro. Lalita Devi organiza isso. Ela é o guru de Prema. Então o amor em separação é o mais elevado. E quem que organiza para Krishna se separar de Shrimati Radharani é Lalita Devi. Shrimati Radharani ela não quer isso, mas ela segue a orientação de Lalita Devi. Shila Guru Maharaj, Shila Siddhar Maharaj, ele disse que de todos os lugares, o seu lugar favorito era Uchagram. Também é o lugar favorito de Shila Govinda Maharaj. Todos os anos, quando nós vamos a Vrindavana, nós vamos para lá, para o local de aparecimento de Lalita Devi. Sem a misericórdia de Gurudeva, nós não podemos pensar sobre tudo isso. Tem um verso aqui que Srila Chaitanya citou que diz assim: sem o pé de lótus de Radha, você nunca pode encontrar Krishna. Todos os Vedas dizem que Krishna é proprietário das servas de Radha. Isso aqui está escrito no Gita Vali. Radhika Charana Padma. É uma composição de Srila Bhaktivinoda Thakura. Assim, Srila Acharya Maharaj, ele termina a aula nesse dia aqui, uma aula breve, né? Falando de Lalita Devi, no dia do aparecimento dela, ele comentou sobre isso. Agora vamos para uma próxima aula de Srila Acharya Maharaj. Ele deu essa aula no dia 11 de outubro de 2013. E ele é preso, o título da aula é preso. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, ele contou as duas histórias a seguir. Então, são histórias contadas pelo guru de Srila Siddhar Maharaj, pelo guru de A.C. Bhaktivedanta, enfim, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Antes, as pessoas, elas viajavam muito de barco. Certa vez, algumas pessoas, elas partiram em seu barco à noite e elas remaram a noite toda. Pela manhã, elas viram que o barco ainda estava no mesmo lugar. Eles haviam esquecido de levantar a âncora. Então, remaram a noite inteira, mas o barco não saiu do lugar. Por quê? Porque a âncora estava no fundo. A âncora estava no fundo do rio. E provavelmente Srila Acharya Maharaj vai falar agora aqui que nós temos uma âncora no fundo da devoção, né? Vamos ver o que ele fala nessa aula, que eu não li essa aula ainda. Da mesma forma, quando as pessoas elas praticam
quando elas praticam Harinam, o canto dos nomes de Hari, de Deus, elas cometem tantas ofensas. Apenas Namabasa pode vir, é a sombra do nome, e através desse Namabasa, a liberação ela pode vir, mas não o resultado real. Namabasa é você falar a sombra do nome. Por exemplo, são 4 tipos de Namabasa, nós já lemos isso, está na aula está no YouTube, essa aula gravada, no Facebook também, eu creio que está lá. E Namabasa, por exemplo, vou dar um exemplo de Namabasa. Você bate a canela em algum lugar, a perna, e você fala Hare Krishna, em vez de xingar. Isso é Namabasa. Outro tipo de Namabasa, você está aprendendo a tocar mridanga ou qualquer instrumento, e você está cantando os nomes de Deus para aprender a tocar o instrumento. Isso daí não é serviço. Isso é Namabasa. Você está cantando a sombra do nome. Então veja só como é sutil isso de cantar o santo nome. A pessoa pode pensar, mas eu estou cantando para aprender a tocar o instrumento. Isso não é serviço devocional, isso é Namabasa. Isso vai te levar, no máximo, a sair do mundo material. Isso daí pode te levar para onde? Pode te levar para o Tatasta Shakti, mas não para Vaikunta. A única coisa que pode levar nós para Vaikunta, ter amor puro por Deus, Krishna Prema, é o serviço devocional. Ontem falamos sobre isso. Se não for o serviço devocional puro, não vamos ter o amor puro por Deus. Se tiver mistura, se tiver algo assim, como você falar o nome de Deus para cantar, para aprender a tocar o instrumento, a mridanga, o karto, ou você falar, por exemplo, você vai chamar um devoto e você chama o nome dele, falar, sei lá, qualquer devoto, você fala o nome dele. Você não está fazendo serviço a Deus, você está chamando o nome do devoto. E nós temos um caso clássico disso, de Ajamila. Ajamila, ele tinha um filho chamado Narayana. E na hora da sua morte, ele estava sofrendo muito. E na hora de morrer, ele chamou o filho. Narayana, Narayana. Isso é Namabasa. Ele não estava chamando Narayana para fazer serviço a Narayana. Ele estava chamando Narayana, o filho. Isso é Namabasa. E ele foi liberado do mundo material. Mas não chega no plano do mundo transcendental. Não chega no plano do amor puro por Deus. Namabasa não vai levar para o mundo transcendental. Somente o serviço puro e exclusivo a Deus vai levar nós para esse caminho. Deixa eu ver aqui se a live está funcionando, porque aqui está aparecendo para mim que está fora. Agora apareceu que está na live. Enfim, vamos continuar. Então, Namabasa não vai te levar para Deus. Vai te levar para a refulgência de Deus. A Shrimati falou que está ok no Facebook. Então, vamos continuar aqui, porque hoje não temos a transmissão pelo canal do YouTube. Mas a Shunanda Didi, ela está fazendo esse serviço, ela está editando e ela posta no canal do YouTube. Então, hoje à noite, provavelmente, essa aula agora de manhã vai estar no canal do YouTube já. Então, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele está contando isso daqui. Namabasa da liberação, mas não o resultado real. Não vai dar Krishna Prema, amor puro por Deus. Tem outro verso aqui que diz, você pode se envolver em Shiravana e Kirtan por muitas vidas, mas ainda assim você não pode levar a riqueza do amor aos pés de Krishna. Isso está no Sri Chaitanya Charitamrita, Adilila, capítulo 8, verso 16. Então, como diz aqui,
Você pode se envolver em Shiravana Kirtana, pregar e cantar o Santo Nome, mas não cantar o Santo Nome. A gente não canta o Santo Nome, nós cantamos as palavras do Santo Nome. Nós cantamos o Mahamantra Hare Krishna. Então aquele verso que diz não há outra forma, não há outra forma, não há outra forma, se não cantar o Santo Nome, cantar o Santo Nome, cantar o Santo Nome em Kali Yuga, realmente não há outra forma. Mas nós ainda não cantamos o Santo Nome. Então não adianta você querer cantar 64 voltas por dia e não fazer nenhum serviço devocional. O serviço devocional é mais importante do que cantar o Mahamantra Hare Krishna com Namaparada ou Namabasa. Por isso o foco do Sri Chaitanya Sarasvati Mati é Seva. Eu já contei algumas vezes isso, mas vou falar de novo. Srilacharya Maharaj tinha uma devota de outra missão, uma vez lá na Índia, e ela perguntou, questionou, mas vocês cantam pouco o Mahamantra Hare Krishna aqui? Vocês cantam pouco, vocês cantam mais as canções. Por que isso? Questionando o Guru. Veja só, sem noção. Pessoa de outra missão questionando o Guru. E aí ela perguntou, qual é o mantra principal de vocês? Porque em outras missões é Mahamantra Hare Krishna, o mantra principal. E aí Srilacharya Maharaj falou, o nosso mantra principal se chama Seva. Porque o Seva vai tirar toda essa ilusão nossa, o Seva vai tirar as 10 ofensas, e aí vamos conseguir cantar o Mahamantra Hare Krishna de forma pura, que é o Santo Nome. E uma vez cantando o Santo Nome é o suficiente. Mas você pode cantar vidas e vidas e vidas, como foi falado aqui, com ofensas, você não vai ter o resultado real. Você não vai chegar em Krishna Prema. E poucos compreendem isso. Quem compreendeu isso é Srila Siddhar Maharaj. Como eu falei ontem de manhã, o guardião da devoção, o principal guardião da devoção, ele compreendeu isso. O que vai tirar nós desse buraco que nós estamos em Maya, que vai deixar algum dia nós cantarmos o Mahamantra Hare Krishna de forma pura, o Santo Nome, é Seva. Então, se você tem a oportunidade de pregar e você vai falar, não vou pregar agora que eu estou cantando o Santo Nome. Você não está cantando o Santo Nome. Você está cantando Namaparada, ofensa ao Santo Nome. Então, se vem alguém para perguntar algo para você sobre Krishna, e você está cantando a Japamala, largue a Japamala e vá pregar para a pessoa. Tem um devoto que uma vez ele me contou, ele veio aqui no Templo de São Paulo, ficou 3 meses aqui. Ele falou que quando ele estava em um lugar lá, de outra missão, e ele estava lavando a louça, aquela pilha de louça, aquele monte de louça. E aí o devoto falou para ele, você já cantou sua Japamala hoje? Ele falou, não, tem muito serviço aqui, ainda não. Eu vou lavar essa louça primeiro. E o devoto falou, largue tudo e vá cantar o Mahamantra. Quer dizer, o devoto não compreendeu. Esse devoto não compreendeu que o serviço é mais importante. Mahamantra nós temos o dia inteiro para cantar. Qualquer hora, qualquer dia. Não há regras e regulamentos. Mas se o serviço está lá, precisando ser feito, ele é mais importante. Então, isso é a visão do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, que é diferente da maioria. Continuando aqui, Srilacharya Maharaj fala, a âncora ela deve ser levantada. Caso contrário, o barco ele não se move. Ele não se moverá se você não levantar a âncora. Nossas âncoras são Rupi, Ras, Ganda, Shabda, Sparsha, prazer. Só um minutinho aqui. Esses são as âncoras, né? Prazer através da forma, do paladar, do olfato, do som e do tato. Esses são as nossas âncoras. Outras âncoras também. Kanaki Kamini Pratista. O desejo de dinheiro, de riqueza. O desejo de ter um companheiro, de fazer sexo. E também o desejo de ter fama, de você ser respeitado, fama e poder. Também, Kanaki Kamini Pratista. Então, os 5 sentidos
são uma âncora. Cana que camine para a pista, riqueza, você querer desejar riqueza, desejar companheiros e desejar fama e poder também são âncoras. A segunda história, agora vem a segunda história que Srila Bhaktisiddhanta contou. Certa vez, um lenhador forte e saudável, ele procurou uma madeira, ele procurou um madeireiro e ele pediu-lhe um emprego. Ele queria trabalhar como cortador de madeira. Eles concordaram com algum pagamento, algum valor mensal. E o negociante, ele deu a ele um grande machado para cortar a madeira. No primeiro dia, o homem, ele cortou 18 árvores. No dia seguinte, ele cortou 15 árvores. No dia seguinte, ele cortou 12 árvores. E assim por diante. Todo dia, ele cortava menos árvores. Ele ficou perplexo. O que está acontecendo? Eu estou gastando a mesma quantidade de tempo e energia fazendo o mesmo trabalho duro todo dia, mas a cada dia eu corto cada vez menos árvores. Um homem inteligente, ele ouviu isso e ele perguntou: há quantos dias você não afia este machado? O machado ficou cego. Ele cortando árvores, o machado ficou cego. Sem o corte, sem o fio. E o lenhador, ele respondeu: eu cortei as árvores. Eu não tenho tempo para afiar o machado. Ele queria só cortar as árvores, mas ele não afiava o machado. O machado significa nós mesmos. Nós devemos nos limpar, nos purificar através de Shiravani Kirtan, Harikatha. Caso contrário, não importa o quanto trabalho, o resultado não virá. Se você não afiar o machado, essa é a analogia. E o machado é Shiravana Kirtana, Harikatha. Se você não falar Harikatha, se você não escutar Harikatha, se você não cantar os nomes de Krishna, as glórias de Krishna, dos seus associados, não adianta você fazer serviço, porque não virá. O resultado correto não virá. Se você cantar sem seguir a orientação do seu Gurudeva, esse canto ele será inútil. Você não pode se tornar Haridas Thakura. Ninguém é Haridas Thakura. Apenas cantando externamente em sua mala, em sua japamala, e não fazendo nada. É o que Silachar Maharaj está falando aqui, que eu havia comentado. Se você ficar lá cantando o Mahamantra Hare Krishna, não vai te levar a lugar nenhum. Porque você não prega, você não fala Harikatha, você não escuta Harikatha, você não faz serviço. O serviço é mais importante do que cantar. Cantar também é serviço, claro, mas cantar não com ofensas, cantar não namabasa. A gente tem que compreender isso. O foco não é cantar o dia inteiro. Nosso caminho não é de babagem, pegar a japamala e ficar cantando o dia todo. Como falou Silachar Maharaj, nós não somos Namacharya Srila Haridas Thakura, o Acharya do Santo Nome. Ele cantava 300 mil vezes o Santo Nome todo dia. Só depois ele ia honrar a praçada. Mas ele é ele. Alguns têm essa visão. Tem que cantar 64 voltas hoje. O que é mais importante? Você cantar 16 voltas ou você cantar no mínimo 4 e servir?
e pregar. É claro que é cantar no mínimo 4 e pregar, servir. Por isso o Guru fala, no mínimo 4 voltas por dia, se você está servindo o dia todo. É mais importante servir, pregar, escutar, falar de Deus, do que você ficar cantando 16 voltas por dia, né, Japamala. Porque não é o santo nome. É o nome que não tem pureza. É o nome com ofensas. Então, por isso a nossa missão, e na verdade não é nossa missão, não é Srila Siddhar Maharaj. Quem falou isso foi Srila Bhaktisiddhanta aqui, que estamos lendo a aula dele. No mínimo 4 voltas por dia, nunca deixe de cantar a Japamala. Essa é a orientação dele, mas no mínimo 4. Se você não estiver fazendo serviço devocional, no mínimo 16. Mas se você está fazendo o dia todo, no mínimo 4. Porque a gente está cantando com a âncora lá no fundo, remando, cantando uma Mahamantra, mas a âncora está lá e nunca vamos sair do lugar com essa âncora. Então, o serviço devocional, ele é essencial para que nós, algum dia, possamos cantar o santo nome de Deus, sem ofensas. Sem serviço, ninguém chega ao santo nome. Não é cantando a Japamala 24 horas por dia que você vai chegar ao santo nome, porque nós não cantamos o santo nome. Nós devemos pensar nessas coisas, disse Lachara Maharaj. Nós devemos tentar entender o que o Senhor Supremo ele deseja, o que o nosso Guru deseja. Então, nós obteremos o benefício adequado. Através de Sadhu Sangha, associação com devotos, vem o Sukriti. Então, vem Sukriti. Então, vem as atividades devocionais. E Punya, boas ou piedosas atividades, não são a mesma coisa. Então, quem faz atividades piedosas, Punya, caridade, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa do que pregar a consciência de Krishna. Não é a mesma coisa que escutar. Não é a mesma coisa que cantar o Mahamantra Hare Krishna. Nada se assemelha a isso. A caridade, a piedade não vai te levar para Deus. O caminho em Kali Yuga é você cantar o santo nome. Mas como foi dito até agora aqui, por Srila Bhaktisiddhanta, o santo nome não é cantar o Mahamantra com ofensas. O santo nome é cantar sem ofensas. E isso só é possível através do Seva. Uma outra aula aqui de Silachara Maharaj. Depois eu olho se tem alguém que fez alguma pergunta. Eu creio que até agora ainda não. Mas depois eu olho, eu confirmo aqui se tem alguma pergunta. Vamos ler a outra aula aqui. Essa aula aqui é do dia 25 de outubro de 2013. Tem um verso aqui que diz o seguinte, Silachara Maharaj começa com um verso. Se você está prestando algum serviço, fazendo algum serviço devocional, e você quer a remuneração por isso, algum dinheiro, riqueza, um carro, uma casa, etc., você conseguirá, mas não obterá bhakti, a devoção. Aquele que serve Deus querendo algo em troca, não vai conseguir a devoção. Isso está no Sri Chaitanya Charitamrita também. Você pode até conseguir isso, mas Deus se esconde de você. Deus esconde a devoção de você. Então, nós temos que fazer o serviço sem querer nada em troca. É o amor incondicional. É o serviço incondicional que a gente está buscando. Sem querer nada. Algumas outras filosofias, a maioria pelo menos, fica rezando, mas não para deixar Deus feliz. Reza para pedir algo em troca. Então é isso que está sendo dito aqui, nesse verso. É do Sri Chaitanya Charitamrita, Adilila, capítulo 8, verso 18. Não temos que querer nada em troca, senão bhakti, a devoção não virá.
Nós não sabemos quantos dias nós viveremos neste corpo, neste mundo. Finalmente, nós temos um corpo humano e nós devemos usar esse corpo para o serviço ao Senhor Supremo. Se você não pode usar este corpo para o serviço ao Senhor Supremo, a sua vida se tornará inútil. Eu disse isso 1 milhão de vezes, fala Silachara Maharaj. Se você usar esse corpo para o serviço ao Senhor Supremo, você sempre terá Ananda Vigraha, a personificação da felicidade. Então, aquele que serve Deus sem querer nada em troca e está usando esse corpo para o serviço a Deus, ele será a personificação da felicidade. Ele terá a felicidade plena. Só com o serviço. Então, o corpo que não aquele que não serve Deus, Silachara Maharaj deu uma aula antes, há muito tempo atrás, falando que as pessoas ficam se glorificando, ficam assim, achando o máximo. Meu sogro tem 100 anos, a minha mãe tem 100 anos, tal pessoa tem 90 anos. Tá, e o que ela fez para Deus? Qual tipo de serviço que ela fez? Serviço incondicional. Não é pensar em Deus pedindo algo em troca. O que essa pessoa fez para Deus? Realmente. O que ela fez para as outras almas? Divedoyo, misericórdia para as almas. Se ela não fez nada durante essa vida de 80, 90, 100 anos, foi uma vida inútil. E não só uma vida inútil. A pessoa acumulou karma durante 80, 90, 100 anos. Então a próxima vida vai ser muito pior. Aquele que não serve Deus, ele viveu em vão. Não importa o tempo de vida dele, se é 50, 80, 100 anos ou 10 anos. Se ele não servir Deus, ele viveu em vão. Ele veio na Terra para desfrutar, para procriar, para se defender, para dormir, para comer, como um animal. O animal faz isso. Todo animal faz isso. Ele come, senão ele morre. Ele tem que comer, ele tem que tomar água. Ele tem que dormir em algum lugar. Ele tem que se defender do predador e ele tem que acasalar, senão a espécie entra em extinção. E o ser humano que não serve Deus, ele não fez nada diferente de um animal. Ele fez diferente sim. Às vezes, se ele tiver dinheiro, se ele tem um karma bom, ele tem dinheiro, ele comeu uma comida melhor, ele dormiu numa cama confortável, ele se defendeu e ele procriou, ou enfim, ele fez sexo mais do que um pobre ou de alguém que tem um karma ruim. Mas como um animal, o que ele fez para Deus? O que ele fez para as outras almas? Nada. E aí o que vai acontecer com ele? Ele teve a vida em vão. Ele teve a oportunidade de ter um corpo humano e não aproveitou essa oportunidade. E é uma dádiva de Deus. É uma graça de Deus nós estarmos no corpo humano agora. É raríssimo uma alma que tem um corpo humano. São 8 bilhões somente de corpos humanos na Terra. Somente 8 bilhões de corpos humanos. 8 bilhões de almas têm essa oportunidade. E o resto de almas que existem no mundo material é incontável. E nós estamos na melhor posição para servir Deus. O corpo humano na Terra. E nós ainda estamos na melhor fase do ser humano, que é na classe média. Nós não somos nem muito ricos e nem miseráveis. Porque a pessoa que é muito rica, ela está longe de Deus. É raríssima a alma que ela é rica, ela tem riqueza e ela usa para Deus. Quanto mais riqueza ela tem, mais ela desfruta. Aquele que está na pobreza extrema, miserável, ele não tem como pensar em Deus. Ele está sofrendo tanto que ele pode até pensar em Deus para aliviar o sofrimento dele, mas não é o real pensar em Deus. Então nós estamos na melhor posição possível nesse corpo agora. Nós estamos num corpo humano que é a melhor
espécie para servir Deus, no planeta Terra, que é o melhor lugar para servir Deus. Nem o plano celestial não é bom para servir Deus. Os semideuses querem ter um corpo humano. E nós estamos na classe média. Nós temos condições de comer, de sobreviver e de saber que não somos o corpo e servir Deus. Todo mundo tem essa condição. Pelo menos quem está assistindo aqui a live. E nós temos que aproveitar isso, não deixar, não desperdiçar essa vida humana. Já tem milhões de pessoas desperdiçando. Pelo menos 7 milhões e, sei lá, quase todo mundo perde essa vida sem servir Deus. Pouquíssimos seres humanos estão servindo Deus da forma adequada. Então, nós que temos um guru genuíno, nós temos ele aqui ao nosso lado, e não só eles que estão aparecendo aqui na live, né? Porque a live tem que ficar próxima, senão eu colocaria os 4, né? Eu vou até virar. Nós temos esses 4 gurus genuínos, Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj, Srila Tilaka Nirihara Maharaj agora, para nos orientar a chegar a Deus. E por que nós vamos desperdiçar isso? Desfrutando dos sentidos, querendo somente o desfrute dos sentidos. A mente gosta, é gostoso desfrutar. Quem não gosta de comer algo gostoso, quem não gosta de escutar algo que você gosta de ouvir aquilo, de tatear, de tocar em alguém que você gosta, quem não gosta de ver algo bonito, quem não gosta de namorar, a mente gosta, todo mundo gosta disso. Mas isso daí é inferior. Tem algo superior, existe o gosto superior. Então nós temos que buscar esse gosto superior. Isso só vem através do serviço devocional, sob a orientação do Guru. Vamos continuar aqui a leitura? Então nós não sabemos quantos dias ainda estaremos nesse corpo humano. Se, no entanto, você continuar cavando no ralo, o que é isso? Procurando as coisas no ralo, no lixo, você sempre sentirá o mau cheiro. E as coisas ruins virão. Quanto tempo mais você vai beber urina e comer fezes? Disse Acharya Maharaj. Essas são as palavras de Gurudeva, Srila Bhakti Sundar Govinda Devi Goswami Maharaj. Eu não trouxe essas palavras do céu. Eu estou apenas pegando os remanescentes do que Gurudeva disse, do que ele falou a todos nós. Então Gurudeva falou, você vai ficar cavando no ralo, no esgoto, e você vai ficar até quanto tempo ainda mais você vai ficar bebendo urina e comendo fezes? É isso que nós fazemos. Uma outra analogia que é dita é que nós tomamos veneno. Quando a gente está desfrutando do mundo material, dos sentidos, nós estamos tomando veneno. E nós sabemos que estamos tomando veneno, mas continuamos a tomar. Esse é o grande problema. Todo mundo sabe o que é bom e o que é ruim para a vida devocional. Mas a gente continua tomando veneno. Isso é burrice. Tomar o veneno é burrice. Por quê? Porque a devoção vai morrer. Se você continuar a tomar veneno, a devoção vai morrer. Se você continuar a querer desfrutar dos sentidos, o foco, se for o desfrute dos sentidos, a devoção vai embora. A semente da trepadeira devocional que o Guru plantou em nós, ela morrerá. E é Gurudeva que está falando isso, que nós estamos comendo fezes e tomando urina ao desfrutar dos sentidos. Nós temos um néctar para desfrutar, mas a gente está pegando o pior que existe. Então, o Guru está falando palavras fortes, o Gurudeva falou, mas a gente tem que escutar isso.
Aquele que passa a mão na cabeça da gente não é o nosso melhor amigo. O pai e a mãe, quando a criança ela está fazendo algo errado, o pai e a mãe, ele gosta do filho e ele vai lá e corrige o filho. Ele tenta orientar o filho. Aquele que não te orienta, aquele que não quer te corrigir, ele não gosta de você. Mas a visão material é aquele que te dá bronca, aquele que te corrige, aquele que fala aquilo que você não quer ouvir. Ela é uma pessoa má. Você não gosta da pessoa. Mas é o contrário. A gente teria que gostar muito daquele que está corrigindo a gente. Do guru que está corrigindo a todos nós. A misericórdia vem através da correção. O serviço devocional é misericórdia, mas a correção é mais ainda. A gente, alguns querem fazer a vida inteira o serviço errado. Está fazendo algo errado, mas o ego não permite que alguém chegue e corrige. E a pessoa prefere fazer a vida inteira errado do que alguém corrigir, do que o guru corrigir. Então isso é querer continuar a comer fezes e tomar urina, ou veneno, como diz Gurudeva aqui. Gurudeva falou isso. Eu lembro-me que havia um devoto, ele vestido de açafrão, que ele fazia tanto serviço, energicamente, ele fazia muito serviço, desde o início. Desde o início. Aí Silachar Maharaj está falando agora. Desde o início, o meu serviço, ele tem sempre dado... Não, desde o início do meu serviço, ele vem dando ordens, chicoteando, faça isso, faça aquilo. Mas aquele brahmachari, ele serviu, ele prestou muito serviço com as suas próprias mãos. E eu sempre o admirava por isso. Agora, a sua posição caiu. Por que o brahmachari caiu? Ele caiu da posição de brahmachari, do ashrama dharma. Por causa de Maya. Maya, o ambiente ilusório, tirou ele. Ele queria comer fezes e beber urina. Silachar Maharaj está falando, claro que isso daqui não é literalmente, mas ele era brahmachari, ele era uma pessoa que servia muito, 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 com muita força ele servia, e ele não queria mais isso. Maya, a ilusão, tirou ele da posição de brahmachari, ele quis voltar para o mundo material. Srila Govinda Maharaj, no seu livro Atado pelo Afeto, tem uma parte do livro que ele fala que quando o brahmachari cai, quando o sannyasi cai, ele se afundou no mundo material. Ele estava lá servindo, e ele quis desfrutar dos sentidos. A maioria quer ter família. A maioria dos brahmacharis, eles largam a posição de renúncia e dos sannyasis por causa de mulher. Eles querem ter uma família, eles querem ter relação sexual com as mulheres. Então ele cai. E aí o que acontece? Como diz aqui, ele escolheu comer fezes e tomar urina. Ele escolheu tomar o veneno. A mente dele fica feliz. Por quê? Porque ele faz algo que ele pensava nisso. Nossa, como eu queria ter uma mulher, como eu queria isso, como eu queria aquilo, como eu queria viver numa casa e ter a comida quentinha, a minha mulher fazendo, e a gente assistir TV grudadinho um no outro. Enfim, cada um tem uma loucura, né? Cada um pensa em algo. Mas ele caiu e ele se afundou em Maya. Isso é real, a Acharya Maharaj viu isso, esse brahmachari. E não é só esse daqui que Silachara Maharaj cita. Tem muitos casos disso. A pessoa é sannyasi, a pessoa está pregando, a pessoa larga tudo para ter uma família. Nada contra ter a família. Mas aquele que chega numa posição de renúncia,
Gurudeva ficava muito triste quando a pessoa largava. Silachara Maharaj também. Se você atingiu esse posto, essa posição de servir o dia todo, por que você vai largar? É o campo ilusório, é Maya. A ilusão vai levar a pessoa a não querer mais servir. Ela vai levar a pessoa a querer o desfrute dos sentidos. Continuando aqui, eu estou usando uma linguagem muito pesada de Silachara Maharaj hoje, mas o que eu estou dizendo é um exemplo para todos nós, para todos vocês. Não apenas para esta pessoa que largou tudo e está comendo fezes e bebendo urina. Quando Mahaprabhu ele ensinou uma lição a Chota Haridas, ele não foi apenas para Chota Haridas, ele não foi somente lá. Jagadananda Pandit, ele disse, se você deseja ter amor e afeição por Mahaprabhu, você deve se lembrar de Chota Haridas. É fácil dizer isso, mas difícil de fazer. Falar é fácil, o difícil é fazer. Em última análise, vem do Sukriti, da fortuna espiritual. Existe a Gyata Sukriti. Depois, Gyata Sukriti. Tem dois tipos de Sukriti, de fortuna espiritual. Se o Sukriti ele aumentar cada vez mais, todos podem se tornar muito, muito grandes devotos. Mas você também não deve perder o Sukriti por meio do seu serviço. Você deve obter mais Sukriti. Todos os dias você deve ganhar o seu salário. O salário do devoto é o Sukriti, a fortuna espiritual. Todos os dias nós ganhamos. Quando você canta Japamala, quando você honra a praçada, quando você escuta o Harikatha, quando você se associa com devotos, quando você canta as canções, participa do Arati. Enfim, toda a prática devocional, você acumula mais e mais e mais e mais Sukriti. Todo dia. Todo dia, todo dia. Mas, se você não está servindo, o Sukriti não é perdido, mas você pode ser afastado. Principalmente se você ofender um devoto que está praticando. Você pode ser afastado. Se você pensar mal de um devoto que está praticando, se você criticar o devoto que está lá praticando todo dia, você está em maus lençóis, como é dito. Você está num lugar muito ruim. Então não devemos nunca criticar ninguém, porque você pode ser afastado. Então nós devemos aumentar todo dia o nosso capital. Se você perder o seu capital todos os dias, você eventualmente terá um saldo zero. E no dia seguinte será negativo, -1. Depois, então, será perdido para a sua vida. Você tem algum Sukriti, isso é bom, mas todos os dias você deve ganhar mais e mais e mais Sukriti com o seu serviço devocional. E Silachara Maharaj já falou em aulas anteriores também que a pessoa pode ter servido muito aí durante 5, 10, 20, 30, 40, 50 anos. Ela pode ter feito muito serviço, mas se ela parar de fazer, a semente da trepadeira devocional morre nessa vida. É claro que tudo que foi feito não vai ser perdido. O Sukriti acumulado, ele nunca é perdido. Mas você pode perder nessa vida. Você para de servir, morre, a semente morre nessa vida. Ela seca e morre. Se você não regar a árvore, ela morre. Então, cada dia a gente tem que fazer mais e mais e mais para aumentar cada vez mais e mais e mais o Sukriti. E aumentando o Sukriti, na próxima vida,
nós vamos ter um corpo melhor para servir. Não um corpo melhor para desfrutar. Quando você ganha karma bom, você ganha um corpo melhor na próxima vida para desfrutar. Então você vem uma pessoa bonita, você vem inteligente, você vem com dinheiro, você vem com qualidades para desfrutar. Mas se você praticar corretamente, ganhar sukriti, você vem com um corpo melhor para servir. Você vai nascer num ambiente melhor para servir. De repente, você vai nascer numa família que já são devotos. A mãe, na concepção, o pai já honrava a praçada. A mãe já honrava a praçada. Então, desde o ventre da tua mãe, ela está te alimentando com praçada. Isso é possível. Mas nós temos que praticar corretamente. E, na verdade, se nós atingirmos a perfeição nessa vida, você não volta mais para cá. Se nós atingirmos a perfeição nessa vida, que é amor puro por Deus, o prayodhya, na meta última da vida, nós não voltaremos mais para o mundo material. Amanhã continuaremos, então, essa aula aqui, página 63, né? Está no finalzinho da aula. Eu vou terminar de ler, porque está no finalzinho da aula. Tem menos de uma página aqui, eu vou terminar de ler. Então, o Silatya Maharaj falou, é muito fácil a gente falar isso tudo, mas é difícil fazer. É muito fácil falar, mas fazer é difícil. E para fazer, a gente tem que ter determinação. A gente tem que ter um objetivo na vida. Se você não tem objetivo, você não consegue nada. Isso no mundo material também é assim. Se você quer ter um corpo, não um corpo que não seja, enfim, um corpo que não seja gordo, né? Tem pessoas que não gostam, não querem ser gordas, né? Ela tem que fazer uma prática, ela tem que se esforçar, ela tem que comer menos, ela tem que comer com qualidade, ela tem que fazer atividade física. Tudo exige sacrifício, muito mais na vida devocional. O foco, a gente tem que ter um foco na vida. Se o foco é Deus, a gente tem que fazer todo dia, cada vez mais. Para não ter o saldo zero, como disse Silatya Maharaj, e acabar a devoção. Bhagavan Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, ele disse, eu estou lhe dando agora alguns conselhos, mas você não consegue entendê-los. Quando eu não estiver mais neste mundo, você se lembrará disso. As suas palavras são muito fortes. Srila Bhaktisiddhanta, ele era forte no que ele falava, palavras fortes. Agora eu estou te falando, mas quando eu não estiver mais aqui, você vai se lembrar disso, né? E como disse Silatya Maharaj também, numa aula que nós já lemos aqui, ele falou, quem está preparado para seguir Srila Siddhar Maharaj e Srila Bhaktisiddhanta? Quem está preparado para seguir o que eles orientam? A maioria não está preparada para segui-los. A maioria quer fazer uma mistura, mas eles não queriam mistura. Então é duro seguir o que eles falam, é difícil, mas é o único caminho para te levar para Deus da forma mais rápida. É o único caminho de te levar para Deus e vai ser da forma mais rápida. Se você continuar na vida devocional brincando de servir, como disse Silatya Maharaj, brincando, nós nunca chegaremos a amor puro por Deus. Amor puro por Deus só virá daquele que pratica corretamente. E não é fácil praticar corretamente. Srila Bhakti Sundar Govinda Devi Goswami Maharaj, ele falou, Saltamani significa calcular o débito e o crédito para o ano inteiro. Nós temos que calcular o quanto a gente fez, o quanto a gente fez de bom e o quanto a gente fez de ruim. Calcular o débito e o crédito. Essa é a palavra Saltamami. Então, Gurudeva falou,
Nós temos que calcular o débito e o crédito o ano inteiro. É necessário manter saltamame da nossa vida, manter um registro do que eu estou fazendo de manhã à noite. Isso é necessário perceber. Quanto de bom e quanto de ruim houve no dia, devocionalmente, claro, no dia que passou, quanto eu fiz de serviço devocional e quanto eu fiz de desfrute material. Se pudermos fazer saltamame, nós seremos mais perfeitos. E assim termina essa aula de Silacharya Maharaj. Então, nós temos que fazer uma reflexão diária. Isso aí Gurudeva já falou em aulas, tem livros dele falando que nós temos que fazer uma reflexão diária. Todo dia nós temos que fazer essa reflexão. O que eu estou fazendo, o que eu fiz de bom hoje, o que eu fiz de ruim, devocionalmente. E como pode ser feito isso? Eu honrei praçada hoje, eu comi boga, por exemplo. Se eu comi boga em casa, sem oferecer, ou eu fui na padaria? Eu comi ovo misturado com a comida. Eu cantei uma Mahamantra hoje ou não? Quantas voltas eu cantei? Eu assisti a live? Eu fui no templo hoje ou não? No final do dia tem que fazer esse tipo de avaliação. O que eu fiz de bom hoje para a minha vida devocional, o que eu fiz de ruim. Eu desfrutei dos sentidos hoje? Eu ganhei mais karma ruim? Ou eu preguei, eu dei misericórdia às almas, tive dor, eu ganhei mais sukriti por isso. Então, aqui Silacharya Maharaj terminou essa aula falando, nós temos que avaliar o que nós fizemos no final do dia, antes de dormir. Você vai dormir, antes de dormir, deitado na cama ou não? Faça essa questão com você mesmo. Autoanálise. O que eu estou fazendo, o que eu fiz hoje? E de tempos em tempos, Shila Govinda Maharaj falou, de meio em meio ano, de 3 em 3 meses, de ano em ano, você tem que fazer outra pergunta. Você tem que perguntar para si mesmo, eu estou hoje praticando mais ou menos do que há 6 meses atrás? Hoje eu estou com mais vontade de servir ou não do que há meio ano atrás, do que há 1 ano atrás, ou há 3 meses atrás? Eu tenho mais vontade de assistir a aula ou assistir um filme na Netflix? Eu tenho mais vontade de ler um livro espiritual da missão ou eu tenho vontade de ver um noticiário falando mal do político? O que eu posto nas mídias sociais são coisas devocionais, aulas, trechos de aula de Gurudeva, de Guru Maharaj, slokas, ou eu posto falando mal do outro, me focando na vida material do outro. O que eu estou fazendo? Isso é uma análise que nós temos que fazer de tempos em tempos. Mas o diário também é importante. Fazer uma análise diária. Saltamami é o nome. Nós temos que fazer isso todo dia. Antes de dormir, faça isso. E como disse Silacharya Maharaj, isso vai ajudar na prática devocional. Isso vai ajudar no nosso caminho devocional. Hoje não tivemos perguntas nem comentários. Então vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai, antes de encerrar a transmissão. À noite continuaremos com as aulas de Silacharya Maharaj, hoje é segunda-feira, então o programa hoje começará às 19 horas. Então vamos lá, Nama Sankirtan Hari Harai. Jadavaya Nama Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Nama Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Nama Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Gopal Govinda Ram Shri Madhusudan
Madan Moha Giridhari Gopinath Madan Moha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Gadadha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Gadadha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Jai Goshai Kori Charana Banda Jai Goshai Kori Charana Banda Jaha hoite Vigna Nasha Vishta Pura Jaha hoite Vigna Nasha Vishta Pura Jai Goshai Jar Muni Tarada Jai Goshai Jar Muni Tarada Sabar Padarenu Pura Panchagra Sabar Padarenu Pura Panchagra Ade Charana Sevi Bhakta Saneva Ade Charana Sevi Bhakta Saneva Janame Janame More Abhila Janame Janame More Abhila Jai Goshai Jobe Braje Koilo Baso Jai Goshai Jobe Braje Koilo Baso Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Anande Bolo Hari Braja Vrindavan 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha Ram Sankirtan Kohe Narottam Das Hari Ram Sankirtan Kohe Narottam Das Hari Nam Sankirtan Kohe Adham Das Hari Nam Sankirtan Kohe Adham Das Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Jaya Shakti Nandana 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 Gora Hari Jaya Shakti Nandana Gora Hari Gora 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 Hari Gora 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 Hari
Jaya Satinandana Gaurari, Jaya Satinandana Gaurari, Hare Hare Gaurari, Hare Hare Gaurari, Jaya Satinandana Gaurari, Jaya Satinandana Gaurari, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem está conosco hoje aqui participando pelo Facebook. Não tivemos a transmissão hoje pelo YouTube. Nós temos aqui conosco hoje a Shrimati Devidasi, aqui também Gurudjit Arora conosco e o Doya Nitai Prabhu. Então agradeço a presença de todos, Dandavat Pranam, bom dia. Até a noite às 19 horas com o programa da noite. E sigam corretamente como foi falada a aula hoje, né? E no final do dia façam uma reflexão do que nós fizemos. Todo mundo tem que fazer isso. O que eu fiz de bom e o que eu fiz de ruim devocionalmente.